Comunicação apresenta mais um campeão de audiência, Podcast do Letra, com a direção do nosso querido amigo e comunicador Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Wagner Letra. Olá, minha gente, está começando mais um podcast do Letra, com estúdio novo, com lugar novo e uma nova temporada. O podcast do Letra está começando nessa noite com o meu grande amigo Cosme. Ele vai estar aqui falando um pouco da sua vida, contando um pouco da sua história e vai passar aí para vocês aí, nessa nova temporada que está começando. Com 2 anos e meio no ar, sempre entrevistando personalidade em Paraíba do Sul. Então, como eu falei, eu estou aqui com um grande amigo meu, que eu já conheço há um bom tempo, Cosme, e ele vai falar um pouco da sua história de vida, do seu caminhar aqui em Paraíba do Sul. Cosme, meu amigo, boa noite, fique à vontade, pode se apresentar aí para o nosso público. Boa noite, Wagner, boa noite para você que nos assiste. É com grande alegria que eu volto nesse estúdio, volto nessa casa. Sim. Onde, na primeira vez que estive, fui muito bem acolhido, muito bem recebido e tivemos um saldo muito positivo, né? À época eu vim com muita alegria para nós divulgarmos o encontro diocesano de formação que aconteceu em Paraíba do Sul. E para nós foi muito valioso, foi muito benéfico estar aqui com vocês. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E para você que nos acompanha, meu nome é Cosme Giovanni, como algumas pessoas chamam, ou Cosme da Guarda, também popularmente chamado assim. Sou morador do bairro Liberdade, ali eu nasci, cresci, me casei e estou localizado até hoje ali na Rua de Baixo, pertinho do campo. Então, morador do bairro Liberdade, servidor público há 17 anos, vai fazer agora, pai de 3 filhos, casado com a Cristiane, né? Minha esposa há 23 anos. Não pode errar, senão apanha, né? Não, interessante, 23 anos de casado. Interessante que eu também tenho 23 anos de casado. Eu lembro, inclusive, as nossas esposas trabalharam juntas na creche. Isso, lá na Liberdade. Lá na Liberdade. Então, assim, uma linda história já juntas de amizade, de caminhada. Então, prazer para você que não me conhece. Cosme, servidor público de Paraíba do Sul, casado há 23 anos, pai de 3 filhos. Amigo do Wagner. É isso aí. Então aí, meu grande amigo, conta um pouco da sua história, da sua infância, como é que foi o seu envolvimento, né, lá no bairro Liberdade, aqui em Paraíba do Sul, entendeu? Até assim, hoje, né, você, posso dizer que você lidera a igreja, né, lá da Santa José. Isso. Então fala um pouco aí como é que foi essa entrada no lar religioso, seu cotidiano. Algumas pessoas pensam que sim, né? Mas eu não fiquei a minha vida inteira dentro da igreja. Uhum. Nascido e criado no bairro Liberdade, eu fiz a primeira Eucaristia na igreja de Santa Josefa. E nesse mesmo bairro eu tive a alegria e tenho de viver os melhores momentos da minha vida, né? Então, logo que fiz a primeira Eucaristia, eu me afastei da igreja, como Sim. muitos jovens, infelizmente, fazem. E jovem que está me acompanhando, não faça isso, pelo amor de Deus. Não me afastei da igreja, fui conhecer e descobrir o mundo aos olhos da juventude. E quando eu tinha meus 17 anos, eu voltei a fazer parte da igreja, atendendo a um convite para participar de um grupo de jovens. Sim. Grupo Jovem Sal da Terra, Luz do Mundo. A reunião era todo domingo à tarde, né? E ali eu posso dizer que eu recebi de novo um chamado. Eu fui impactado pelo Na poder sua e pelo amor de adolescência. Deus, com 17 anos. Né? 17 para 18 anos. Trabalhava na época na Cerâmica Vaz, que ainda existia, hoje muita gente nem sabe o que Eu já mas fui lá. um padrinho meu, hoje meu padrinho de casamento, me convidou para participar do grupo de oração Água Viva, que acontece ainda toda segunda-feira ali na igreja.
e a partir do grupo de oração eu chego no grupo jovem, e eu posso dizer que ali foi o meu retorno para a igreja. Então eu volto a participar da igreja através desse grupo de jovens Sal da Terra, Luz do Mundo, que acontecia na igreja de Santa Josefa todo domingo à tarde. E assim, o Senhor foi muito misericordioso, porque nesse meu retorno também o Senhor começou a trazer para mim, eu posso dizer, um chamado, uma identidade com a liderança. Porque eu comecei a participar desse grupo de jovens e minha esposa e eu fomos os primeiros coordenadores desse grupo jovem. Seu Jorge, que era o fundador do grupo, junto com a sua esposa, Dona Aida, para poder deixar que o grupo fosse totalmente, né, organizado pelos jovens, ele fez uma eleição ou uma indicação, né, de quem deveria coordenar aquele grupo de jovens. E ele acabou indicando o Cristiano e eu, que participávamos do grupo, como sendo os coordenadores. Sim. E interessante que a partir dessa organização do grupo de jovens, a gente foi se apaixonando, a gente foi se enamorando, e com o objetivo de dar vida ao grupo de jovens, a gente iniciou a nossa vida matrimonial. A gente começou a namorar, passado 2 anos mais ou menos a gente se casou, e graças a Deus estamos casados até hoje. E aí sim, continuo participando do mesmo grupo de oração Água Viva, casado com a Cristiane, e fazemos parte também do Encontro de Casais com Cristo e servimos a Deus com essa identidade católica. Que bom. E eu costumo de ver muita sua live, né, que você tá sempre pregando, trazendo uma palavra, dando um conselho, e isso aí eu acredito que cativa muita gente e te inspira. Mas por que assim, que te inspirou tanto ali na igreja? Você tem algum cargo de liderança? Se fala a si mesmo? Ou você, assim, sente mesmo aquela vontade? Explica um pouco mais sobre isso ali, para as pessoas entenderem. Porque as pessoas veem a sua live. É muito cativante. Mas aí pergunta assim, mas por que ele está fazendo isso? Obrigado. Que Deus abençoe a você que assiste e acompanha as lives que hoje a gente faz em oração da manhã, que na verdade é um programa que a gente tem pelo Facebook da Igreja Matriz. Sim. Né? E outros que nos são convidados ou confiados. Né? Não temos na igreja cargos. Né? Sim. A nossa igreja, ela não tem uma... Como é que eu vou dizer para você? Ela não tem uma hierarquia, a exemplo de outras denominações. Sim. Né? Eu converso com muitos irmãos de outras denominações que são diáconos, são evangelistas, né? Enfim, né? São as tantas missões que você desenvolve dentro de uma igreja. Na Igreja Católica, nós assumimos, por um tempo determinado por Deus, né? E às vezes por nós, por uma organização mesmo da igreja, um tempo de coordenação. Eu, por exemplo, já fui coordenador desse grupo de oração que agora há pouco eu citei, por 2 ou 3 vezes. Fui coordenador diocesano, e na condição de coordenador diocesano eu era responsável, com a misericórdia de Deus, por todos os grupos de oração da Diocese de Valença, mas eu não posso dizer para você assim que eu tenho um local hierárquico a ser ocupado, não. A gente abraça uma missão por 2 anos, né, e a gente serve a Deus naquilo que em outras denominações as pessoas chamam de um ministério. Sim. E também na nossa igreja nós chamamos. Eu faço parte da Renovação Carismática Católica, e eu faço parte, com muita alegria, eu amo, do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Né? E nesse ministério, o Senhor me deu essa intimidade com a palavra. Então essa pregação querigmática, essa maneira de falar, de orar, de rezar, ela advém desse movimento carismático que eu descobri assim que eu chego na igreja. Então, assim, eu sou um pregador da palavra de Deus, com a identidade católica, membro da Renovação Carismática Católica, mas eu não tenho um cargo, né? Eu tenho uma missão. Entendi. E você perguntou de onde vem? Vem da gratidão. Sim. A gratidão que eu tenho ao resgate que Deus fez na minha vida é que me faz abraçar a missão que a igreja me confia. Eu prego a palavra de Deus por gratidão a tudo que Deus fez na minha vida, na minha casa.
Eu preciso considerar, Wagner, que nunca foi fácil, desde a realidade que eu tenho de história pessoal, até toda a complexidade do lugar onde eu moro, fez com que me estabilizar como um chefe de família, como pai de 3 filhos, foi algo muito difícil. Né? Não foi fácil. Eu não tenho, na minha história de família, próximo, um casal ao qual eu pudesse aprender a vida de casar. Então, tudo que eu aprendi para alicerçar a minha família, eu aprendi fazendo. Né? Então, é gratidão, a misericórdia de Deus, que agiu na minha vida e que eu vejo agindo na vida de muitas outras pessoas. Mas ali também vocês têm uma ligação com outras congregações, você tem com a igreja matriz, porque vocês é uma comunidade ali, como é que funciona isso? A igreja católica, né, aqui em Paraíba, ela é única, né? A igreja católica apostólica romana, ela é, por exemplo, se você chegar na missa em Portugal, na Itália, na França, o rito litúrgico a ser celebrado na Santa Missa é o mesmo que nós celebramos aqui em Paraíba do Sul. Sim. Então, a Igreja Matriz de São Pedro de São Paulo, a Igreja Matriz de Santo Antônio e a Igreja Matriz de Santana de Confidência em Cebolas, elas são a mesma igreja. Tudo interligado. É tudo Igreja Católica Apostólica Romana. Só que cada uma tem um administrador. Sim. Frei Rogério, desculpa. Frei Michel, que Frei Rogério celebrou meu casamento, por isso que eu lembrei. Então fiquei emocionado em falar do meu casamento. Frei Michel, Padre Valdir e Padre Márcio. Né? Mas nós que congregamos na Igreja Católica, que participamos da Igreja Católica, nós somos católicos. Então, para mim, estar em Cebolas, eu estou em casa. Eu estou na minha igreja. Chegar na igreja de Rio Manso de Santo Antônio, eu estou na minha igreja. Entendeu? Sim. Chegar lá em Valença, na igreja Nossa Senhora da Glória, eu estou na minha igreja, eu estou em casa. Então, as igrejas, elas são irmãs. Às vezes, o administrador de cada templo é que muda. Sim. Né? Mas a igreja, ela é a mesma. Isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa às vezes não vive dentro do catolicismo, mas tem um pouco de dúvida, né? Porque só escuta falar, às vezes também tem aquela, né? Porque eu já fui muito assim quando criança, ia muito na igreja, nas missas, mas não entendia nada, não sabia como que funcionava internamente. Aí, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque se tem alguém com alguma dúvida nessa questão, tá aí para se esclarecer, né? A missa não dá tempo de explicar, né, toda a beleza, mas a missa é de fato um encontro com Deus. A missa é a oportunidade que nós temos de nos encontrar com Jesus na Eucaristia. Né? Ele diz que todo aquele que crer nele, ainda que esteja morto, vive. Sim. Ele afirma e ele é de fato a ressurreição e a vida. E nós temos toda essa verdade bíblica encontrada no Santíssimo Sacramento do altar, que é para nós Jesus Eucarístico. Então, quando nós participamos da Santa Missa, nós temos a oportunidade de receber Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Sim. Sabe? Então, quando nós participamos da Santa Missa, para nós católicos, é o ápice da nossa celebração. É o momento mais importante que nós podemos viver, independente do dia da semana. Mas é recomendado que o católico vá à missa pelo menos aos domingos, guardando sempre todos os dias de festa, domingos e festas, né? Festas de Nossa Senhora, dos Santos Padroeiros, mas ao menos ao domingo o católico tem que ir à missa para ele poder ter esse encontro com Deus. Sim. E assim, você já falou um pouco, né? Seu início aí da sua história, sua família, né? Falou um pouco na área religiosa que você conquistou. Agora fala um pouco da sua área profissional, como é que foi? Porque você já deu uma pincelada aí que trabalhou na Cerâmica Vaz. Isso. Né? Mas aí depois, aí pra frente, como é que foi no dia de hoje? Para as pessoas que não são aqui de Paraíba do Sul, às vezes é cidadão de Paraíba do Sul, mas não mora aqui, às vezes não tem tempo. E acompanha muito, porque eu já tive muito relato, né? Tem pessoas que trabalham
15 dias, uma semana no Rio e tal, e fala assim, poxa, eu fico por dentro do que está acontecendo em Paraíba do Sul, porque eu vejo as suas programações, né? Quando você faz entrevista nas ruas, quando você faz cobertura de um evento, seu podcast. Isso é muito interessante, eu até gosto disso, né? Por isso que eu fui até homenageado na Câmara de Vereadores, né? Fui nesse ano agora que terminou. De aplauso, eu fui o único comunicador aqui de Paraíba do Sul com essa emoção de aplauso por causa disso, né? Porque eu consigo levar informações para pessoas de fora que são de nossa cidade. Então fala um pouco da sua área aí profissional aí para as pessoas também ficar por dentro, para te conhecer um pouco mais. E merece essa emoção de aplauso. No dia eu acompanhava de casa, pelo Facebook. Parabéns. Obrigado. Eu tenho o calo nas mãos, mas hoje não é do serviço, né? Hoje o calo nas mãos é da academia. A gente malha para tentar manter o peso, não é para ficar forte, não. É a saúde, né? Para não ficar maior, manter a saúde. Mas profissionalmente falando, eu começo a trabalhar com 11 anos de idade. Sim. Com 11 anos de idade eu vendia coxinha, nos determinados dias da semana. Eu vendia salgadinho, para ser mais específico, no campo de futebol na Liberdade. Lá tínhamos bons campeonatos naquele tempo que precisam voltar. Eu lembro. Né? Nós tínhamos a área do esporte que era bem movimentada. A área do esporte em Paraíba do Sul ela precisa ser resgatada. Sim. Porque o esporte faz com que muitos jovens não ingressem na criminalidade, no mundo das drogas. Quando eu era adolescente, eu nunca gostei de futebol. Né? Eu sempre gostei mais do esporte de luta, de contato, desde pequeno. Mas eu explorava do campo de futebol para poder ajudar no sustento de casa. Então eu vendia coxinha nos finais de semana, salgadinhos ali no campo de futebol. Tinha um rapaz que vendia laranja, tinha um rapaz que vendia chup-chup. Eu vendia laranja no campo da Salutares. Eu ficava ali na entrada da gruta. Quem é daquela época lembra que o campo pegava aquela parte toda até lá onde tem um lago. Eu ficava ali na entrada da gruta ali, vendendo laranja pro pessoal que... E eu vendia salgadinho no campo. E durante a semana eu vendia picolé. Sim. Saudoso Tuti. Lembra? Aí Bruno, Breno, que estão aí hoje, caso eles vejam, um abraço para eles. Eu vendia picolé e assim eu fui crescendo. Era muito natural ou muito comum nós, homens, adolescentes com 14, 15 anos, ingressarem no serviço das cerâmicas. Eu não fui trabalhar em cerâmica de imediato. Por trabalhar na rua vendendo picolé, vendendo salgadinho, eu conheci uma família, eu fui trabalhar tomando conta de uma menina. Hoje a mãe dela é minha amiga nas redes sociais aqui, né, na Rua das Palhas. E eu fui tomar conta dessa menina, eu tinha 13 para 14 anos. Dali é que eu fui então depois trabalhar na cerâmica, trabalhar com obra, servente de pedreiro. Né? Então, mas registrado eu trabalhei na fábrica de refrigerantes Salutares, à época. Não nessa ordem, né? Trabalhei na cerâmica Vaz, trabalhei no mercado de destaque, de carteira assinada. Trabalhei na Igreja Matriz, São Pedro de São Paulo, na obra da Igreja de Santo Antônio. Sim. Na reforma da igreja eu trabalhei por 2 anos como funcionário da igreja. Por fim, eu vivi um momento de muita dificuldade, já casado, um tempo de 3 anos de desemprego quase fechei 3 anos desempregado, fazendo um bico aqui, outro lá, até que um irmão da igreja me presenteou com a inscrição para o concurso público de Paraíba do Sul. Eu tinha entrado na Guarda Municipal há um mês que eu já estava na Guarda Municipal como cargo comissionado. Minha esposa era, a sua também era. Eu estava trabalhando na Guarda, não sei se você lembra. Lembro, então eu entrei de cargo comissionado na Guarda Municipal e um mês depois que eu entro, abriu a inscrição de concurso público. E eu ganhei de presente porque eu não tinha condições de pagar a inscrição. Um mês, ainda sem salário, então o irmão Valmir pagou para mim a inscrição, Valmir, esposo da Kátia. Eu fiz o concurso e Deus me deu a alegria e a honra de passar. Mas eu não ingresso em 2005 na Guarda Municipal. Eu só ingresso em 2009. Eu já chego na Guarda Municipal com um poder de fala, com uma representatividade. A gente já chega brigando, revolucionando, reivindicando melhores salários, mesmo em cargo comissionado. E para eu poder ingressar como servidor público, eu tive que entrar na Justiça. Então, em 2009, por determinação judicial, eu e mais alguns colegas tomamos posse como Guarda Municipal. Né? A fonte de contrato não era essa,
o nome oferecido no edital do concurso não era Guarda Municipal, mas desde que a gente fez o concurso, desde que a prefeitura soltou a nota, todos sabiam, e nós sabíamos que era para trabalhar na Guarda Municipal. Sim. Não tinha esse nome de oferta, mas a gente faz de fato concurso para trabalhar na Guarda Municipal. Então, em 2009, o Senhor, por misericórdia, me apresentei com a condição de servidor público, que eu sou até hoje. Aí hoje você está na Guarda e, assim, qual foi as funções que você já operou na Guarda ou que hoje você tem aqui? Na Guarda Municipal, eu atuei na primeira vez como supervisor, né, a convite do então capitão Paulo Celso. Ele era nosso comandante, nosso secretário, na gestão do Gil Leal. Né, fica aqui frisado que, para mim, na minha opinião, um ótimo prefeito para a classe trabalhadora, para o servidor público. E naquela ocasião eu recebi o convite para trabalhar como supervisor da Guarda Municipal. Permaneci até a troca de governo, não é? Depois eu saí, retornei de novo numa segunda vez como supervisor, ocupei a função de comandante por 2 vezes, na gestão do Marcim. Nos últimos 3 anos de governo do Marcim, eu ocupei a função de comandante da Guarda Municipal. Na gestão do Alessandro, do 1 ano e meio, ele ficou sem eu estar no comando da Guarda. Passado 1 ano e 6 meses da gestão dele, ele me convidou e eu retorno para o comando da Guarda Municipal. Também na gestão do Alessandro, por um pequeno momento, eu tive a oportunidade de estar como secretário de segurança. Né? Então eu fecho o ciclo da gestão dele. Na pandemia eu estava como secretário de segurança. Né? Então, dentro da Guarda Municipal, eu tive essas funções. Por 2 vezes comandante, por 2 ou 3 vezes eu estive como supervisor e fui também o tempo secretário da pasta de Segurança Pública Municipal aqui de Paraíba do Sul. E como que é ser comandante da Guarda Municipal? Vocês têm alguma função administrativa? Vocês têm autoridade de desenvolver algum projeto, algo parecido? Porque as pessoas falam assim, comandante, mas o que faz o comandante de uma Guarda Municipal? Que no caso hoje é uma Guarda Municipal Civil, né? Civil, Guarda Municipal Civil. Como comandante, é um desafio. Ser ou estar comandante da Guarda Municipal, antes de tudo, é muito gratificante. Né? Mas o que pode? Você pode criar de acordo com a política local, de acordo com aquilo que é exigido no tempo. Hoje, por exemplo, uma demanda grande das guardas municipais, que eu vejo que tem acontecido, são as rondas Maria da Penha. Um trabalho muito bom, que ajuda na proteção das mulheres que são vítimas de violência doméstica e similares. No meu tempo, a gente conseguiu dar uma visibilidade muito boa para a ronda escolar, iniciada com o capitão Paulo Celso, eu como supervisor e ele como comandante, e depois quando ele sai, e eu tenho a oportunidade de assumir o cargo de comandante, eu consigo ampliar esse serviço. Então, o comandante da Guarda Municipal, ele é aquela pessoa que vai estar atenta à política local, ele vai estar atento à demanda do tempo e ele vai tomar decisões que resultem em ações concretas para que a polícia de proximidade aconteça no município. É importante entender isso. A Guarda Municipal, ela é uma polícia de proximidade. Ela tem o poder discricionário de polícia no âmbito municipal e ela vem para poder dialogar com você, cidadão, a fim de ouvir de você qual que é a sua demanda e como que o município, na parte da segurança, pode te servir. Às vezes fica muita pergunta, guarda é polícia ou guarda não é polícia? Só que toda polícia tem a sua competência. Né? Então a Guarda Municipal ela tem a sua atribuição numa competência de polícia municipalizada. E o principal papel dela é dialogar com a população. É criar meios para que tudo aquilo que é obrigação do município na área de segurança chegue até a sua casa, chegue até você. Uma pergunta, e por ter curiosidade, né? Não só minha, acredito que muita gente, hoje se fala muito em Guarda Municipal Civil, né, em vários municípios. É só um nome que acrescentou mais ou há alguma diferença de só Guarda Municipal e Guarda Municipal Civil? O civil entrou porque na área da segurança a gente tem como referência o militar. Né? Então o civil é para dizer que não é militar. É só isso. Né? Ele tipo, é civil, tipo a Polícia Civil, que tipo faz parte da Polícia Militar, Polícia Civil, né? Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Federal, Guarda Municipal ou Guarda Civil Municipal, você está falando da mesma coisa. Uhum. Mas o civil entrou justamente para descaracterizar, para tirar essa postura militarizada da Guarda Municipal. Porque como sendo uma instituição mais nova, você tem que ter alguém de quem você explora, adquire conhecimento. Então nós, guardas municipais, aprendemos muito com os policiais militares, né? A gente se espelha muito na conduta, no comportamento. O sonho é que um dia as guardas municipais, respeitando o âmbito municipal, tenha a força que a polícia militar tem no âmbito estadual. Sim. Né? Ela viva essa independência, ela possa gerar de fato segurança sem nenhuma interferência política. É importante a gente dizer isso aqui. Às vezes a guarda municipal, às vezes a guarda municipal não faz tudo o que ela pode fazer por interferência política. Uhum. Eu uso até dizer por intoxicação política. Porque se o político deixar a Guarda Civil Municipal ser quem ela pode ser, a benefício para a sociedade é muito grande. Né? Então, a gente usa o militarismo para poder aprender modus operandi. Eu, particularmente, fiz muito curso com os policiais militares. A gente tinha um diálogo muito bom na época do Capitão Rodrigo, né? Também Tenente Figueiredo, comandaram aqui a companhia. A gente tinha um diálogo bom e nós aprendemos muito com eles. Né? Mas, de fato, o que a Guarda Municipal precisa é que ela sofra menos interferência política para que ela possa fazer de fato o seu serviço. Mas, Paraíba do Sul, agradeço a Deus pela Guarda Municipal que você tem, porque ela é forjada e formada por homens e mulheres que, na sua maioria, dedicam a sua vida pelo bem comum. O que a gente quer é entregar para cada um de vocês um serviço de qualidade, pode ter certeza disso. E assim, hoje você comentou sobre a ronda escolar. Hoje ainda tem essa ronda escolar? Ou ainda é um pouco devagar, menor? Como é tem, que é? Hoje tem a ronda escolar, ela acontece. Né? É ruim eu entrar muito nesse campo, porque eu não faço parte do setor administrativo. Sim. Né? Mas como servidor que faz parte, eu posso responder. Ela existe ainda a ronda escolar. Na minha opinião, eu percebo uma diminuição, mas não é culpa da guarda, da sua gestão, mas é a demanda do tempo. Né? Hoje a gente percebe um crescimento muito grande da Ronda Maria da Penha, que na minha época não tinha. Sim. É o que eu estou falando, a guarda ela vai se adequando ao tempo, à necessidade que o município apresenta. Talvez lá atrás a necessidade maior seria a ronda escolar, Sim. que recentemente também deu um boom por causa das violências que andaram acontecendo nas escolas. Mas hoje o foco maior, esse trabalho social de encontro que se faz necessário é de fato a Ronda Maria da Penha. Bom. E assim, vocês fazem algum tipo, como você comentou, negócio de curso, você fez a guarda faz um tipo sempre de curso para poder estar sempre se renovando, vamos botar assim, se reciclando, ou cada um por si, né? A gente acaba se apaixonando pela profissão e a gente acaba buscando muitos cursos por meios próprios. Né? Mas as guardas, como um todo, elas se comunicam, elas estão sempre ofertando cursos de aperfeiçoamento, de aprimoramento, né? Curso para capacitação profissional. Mas, na sua maioria, nós buscamos de uma maneira individual essas capacitações. Mas é oferecido, sim, no coletivo, por meio da instituição, os cursos de capacitação. Mas eu, por exemplo, muitos dos que eu fiz são por iniciativa própria. A gente vai conversando, né? Monta esse grupo de WhatsApp, tem curso aqui, você corre para lá. A gente fica meio sedento do conhecimento, então a gente busca e a gente vai. E na maioria das vezes incentivado pela instituição, que nos libera, nos permite, nos autoriza. A gente precisa de autorização. Até porque assim, é uma demonstração que gosta da profissão, porque para tá sempre aperfeiçoando, melhorando, é sinal porque gosta ali da atividade, gosta da profissão, né? Gostamos. Eu particularmente, eu gosto de servir a essa população, sabe? Eu me sinto bem quando eu posso fazer o bem. Por isso que eu procuro estar sempre dando o meu melhor. Eu não consigo me entregar pela metade. Às vezes a gente fica chateado com alguma coisa que acontece. Sim. E aí você quer diminuir
a sua qualidade profissional, o seu desempenho profissional. Mas aí o carinho, o respeito que eu tenho pela população e pelas pessoas que precisam de nós, ele é tão grande que ao invés de diminuir, eu termino por potencializar. Sabe? Eu vou além daquilo que deveria. Então a gente tem aí essa alegria na alma e a certeza de que está fazendo sempre o melhor. São raros os casos em que você pega um servidor no exercício da função que ele não se alegra com o resultado final. Porque, como eu já falei, a guarda ela é essa polícia de proximidade. Então ela serve à população aqui de Paraíba. Né? E, por exemplo, eu sou morador daqui. Então, quando eu consigo garantir a preservação da escola Tim Lopes, eu estou garantindo a preservação do espaço onde eu estudei, aonde os meus filhos estudaram. Sabe? Então existe um afeto. Até mesmo o bairro. O bairro, né? Está favorecendo o bairro onde mora. Então a gente tem essa alegria de tudo que a gente faz. E como você falou de aproximação, como é que é a questão assim, da guarda? Você acha que esse tempo todo que você conviveu com a guarda, você conseguiu colher bons frutos, né? De aproximação, de ter contato com o povo, com a população, de saber das suas necessidades, dificuldades, porque eu acho que assim, ser servidor público, você já se aproxima. Mas eu acho que já tem algumas funções que você se aproxima mais ainda, né? Como essa, né? Eu acredito, Wagner, que para mim é um presente esse contato com a população. Né? Eu consigo e consegui dialogar muito fácil com a população, porque eu sempre tive uma abordagem muito respeitadora. É fato que, por ócios do ofício, às vezes você está estressado, você acaba respondendo alguém mal. Isso pode ter acontecido em algum momento, eu sei que aconteceu, mas eu, particularmente, eu tenho no meu histórico, graças a Deus, uma abordagem sempre muito ordeira, muito educada. Então eu nunca tive dificuldade de dialogar com a população. Primeiro porque eu, Cosme, sempre tento me colocar no lugar do outro. Sim. Sabe, eu sempre procuro ver com quem eu estou falando e saber que eu estou falando com alguém. Um alguém que me completa, sabe? Não alguém que eu posso me utilizar para me colocar numa posição de destaque. Eu entendo que o que faz eu ter uma melhor aceitação é o respeito com o qual eu te trato. Então, sempre que eu abordei, que eu precisei falar com alguém, eu procurei fazer essa abordagem de forma respeitosa. A rispidez, ela vai ser sempre uma resposta a algo que você fez. Mas a educação vai ser sempre o que eu vou te oferecer primeiro. Sabe? Eu gosto de ouvir para que eu possa te servir. Então, para mim, esse contato foi sempre muito leve, muito fácil, porque eu sempre me coloquei na condição de servir. A minha prioridade sempre foi trabalhar para você. Mas com respeito entre nós, mas eu sou servidor público do município de Paraíba do Sul. Eu trabalho para a população. Sabe? Para eu me manter empregado e para eu ter orgulho do que eu faço e alegria no fazer, eu tenho que conseguir agradar você. Eu sou um prestador de serviço, né? E você, de uma certa forma, é o contratante. Eu tenho que te tratar bem. Né? E é loucura o servidor que pensa diferente disso. Nós temos que ser respeitados, fato. Né? Mas eu tenho que te acolher bem. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Você, como uma pessoa religiosa, que está sempre nas igrejas, você está sempre tendo contato com o público, não só na igreja, no seu serviço, no seu dia a dia, a sua esposa também como professora, né? Ela é assistente social, monitora. Então, ela tem contato. Então, assim, eu acredito que vocês têm muito informações do que está acontecendo na cidade, como é que estão as situações, se está tendo algum problema, algum buraco, alguma coisa. Agora, virando assim para um contexto do município, né? O que você o que você acha dentro do contexto público precisa não só melhorar, mas também ser feito? E essa resposta, Wagner, eu dou como fazendo parte de um grupo que conta moeda. Né? Parece contraditório o que eu vou dizer, porque eu cheguei aqui de carro. Sim. Mas eu sou alguém que anda de ônibus.
eu preciso do transporte público, eu preciso do serviço público de saúde, né? Então, assim, a minha resposta ela vai muito no âmbito pessoal daquilo que eu vejo como sendo necessidade para mim, enquanto pessoa, enquanto munícipe, enquanto morador do bairro Liberdade. Né? Eu percebo que nós temos uma deficiência grande e significativa no serviço público de transporte. Eu acho que nós temos que melhorar muito na qualidade da saúde que nós ofertamos para a população. Aí eu vou falar pelo bairro onde eu moro, a manutenção do bairro como um todo, ela tem deixado a desejar. E eu acredito que isso é resultado de pessoas que, ocupando lugares que deveriam ser locais de representação, não nos representam de fato porque não passam por aquilo que você e eu passamos. Nós precisamos que os nossos representantes eles deixem de encenar e passem a viver aquilo que nós vivemos. Só consegue entender a importância do transporte público o usuário do serviço. Quem precisa dele. Entenda bem, não é uma crítica ao local, mas é uma constatação, é um fato real. Meu filho recentemente teve dengue, né? Então eu saio do bairro Liberdade, venho até o centro da cidade, porque já o número de atendimento médico no PSF ele é limitado, né? Então não tinha atendimento, e não é uma crítica a nenhum dos profissionais, estou narrando um fato. Então eu trago meu filho, a notícia nas redes sociais dizia que o atendimento na policlínica estava estendido, salvo engano, até às 20h30. Quando eu chego lá, não tem esse médico para o pronto atendimento, eu vou para o hospital. São 13h40. Eu permaneci aguardando o atendimento, o hospital estava lotado. E nós fomos muito bem atendidos. Então, que frise isso aqui. Muito bem atendido pelos profissionais. Mas nós permanecemos das 13h40 até as 18h10. O meu filho ficava deitado dentro do carro, sol quente, o carro na sombra, claro, mas o sol quente em todo o entorno, várias outras pessoas nessa condição, e eu não quero aqui ser hipócrita, né? Mas de fato, só quem passa por isso pode de fato trazer uma opinião que melhore a qualidade do atendimento. Né? A minha opinião, por exemplo, nesse sentido, é que nós tivéssemos outros postos para esse atendimento primário. Ficando para o hospital, aquele atendimento emergencial, a unidade de pronto-socorro, é para o atendimento de emergência. Num caso igual a esse que nós estamos tendo, de vários casos de gripe, de dengue e similares, o PSF deveria ter sido pensado melhor esse atendimento nas unidades de saúde, nos bairros, para que não houvesse essa sobrecarga no hospital. Então eu vejo que a nossa representação, né, na Câmara de Vereadores, no Poder Executivo, ela não condiz com a realidade daquilo que a maioria do povo vive. Então você não briga por isso, porque você não é via de regra não são todos, mas eu digo assim, você não é o usuário do serviço. Né? É tipo aquilo que eu falo aqui, costumo até comentar no grupo. A pessoa só sabe da goteira que tem na sua casa aquela que mora. Aquela que mora. Aí sabe onde está a goteira e como aquilo incomoda. Por exemplo, o meu filho estuda no Jatobá, né? O ônibus é 6h20, 7h20. Ele entra às 7h na escola. Ou ele sai para chegar ali meia hora mais cedo, ou chega atrasado. Ou ele não entra, o horário não bate, não condiz. Então, o poder pertinente deveria dialogar com quem tem direito para poder reajustar esses horários à realidade local. Sim. Né? Você pega no serviço, de forma, na grande maioria, 8h da manhã, 7h da manhã, meio-dia. Então, peraí, por que você não tem um diálogo para que o ônibus passe 15h e não 7h20? Tá entendendo? Mas, é claro, se eu estou dando um exemplo, que você tem que construir um diálogo com a comunidade local para saber o que de fato ela precisa, porque a política é isso. Né? Você tem um número pequeno de pessoas para representar um número muito grande. Mas essa representação só vai ser autêntica se você tiver coragem de dialogar com a maioria. Né? Talvez até a empresa tivesse um lucro maior, se de fato ela atendesse a demanda local. Que muitas pessoas descem a pé.
que não dá tempo de esperar o ônibus. E a empresa acaba perdendo. Perdendo. E querendo ou não, a pessoa também acaba acostumando com aquilo, entendeu? E já não espera mais o ônibus. Não, depois se tiver um horário, a pessoa nem se ligou ainda, porque já está acostumado, Já tá acostumado. Dia a dia. Então a gente precisa construir esse diálogo para a pessoa que utiliza o serviço. Para que a gente, então, como eu falei, para que a gente possa ofertar um serviço de qualidade, né? Então, eu diria para você que a minha visão acerca desse serviço a ser entregue à população, ela é sempre a visão daquela pessoa que está lá na ponta, que é o usuário do serviço. E aí talvez a minha fala ela seja nada técnica, mas ela condiz com a realidade daquilo que nós vivemos. Entendeu? A minha fala, o meu posicionamento, ele condiz com aquilo que nós vivemos. Então, quando eu brigo por algo que precisa ser melhorado, eu estou brigando por experiência. Eu não estou encenando, sabe? Eu não tenho vocação para ser ator, para fingir ter conhecimento que não tenho. Eu vou levar uma representação, uma fala acerca daquilo que eu vivo, ou, como eu disse, eu vou sentar com você, vou dialogar com você, com educação, com ordem, para poder suprimir tudo que você tem de necessidade de fato e vou levar uma representação eficaz de acordo com a realidade daquilo que você vive. Então não tem como eu levar uma representação sua sem te ouvir primeiro. Eu tenho que te ouvir. O fundamental é isso, né? Ouvir a população. Então é isso daí, minha gente. A gente já está terminando aqui o podcast do Letra, né? Como eu falei, esse novo formato, né? Essa nova temporada, que nós já estamos entrando aí na 4ª temporada. 2 anos e meio de entrevista. Muitas pessoas já passaram por aqui, né? E eu quero deixar um recado aí, antes de encerrar, fazer as últimas perguntas aqui para o meu grande amigo. Eu queria deixar um convite para você na próxima semana. Nós vamos ter Paixão de Cristo. É um evento aqui em Paraíba do Sul que vai ser realizado no centro de Paraíba do Sul, que já vem feito há 17 anos, sempre falando sobre a passagem do crucificamento, né? De Jesus Cristo. Então não perca, ok? E Cosme, meu amigo, você falou um pouco aí da sua vida, tudo, mas tem um detalhe aí que a gente não tocamos, né? Você teve um tempo aí que você trabalhou lá na Alerj, teve seu contato direto, né? Vamos dizer assim, com a política, né? Porque ali as pessoas falam que é uma escola, né? Uma entrada. Fala um pouco sobre isso daí. Ali você de fato aprende muito. Na última eleição municipal, eu vim candidato a vereador. Agradeço muito à população que acreditou no meu trabalho, na proposta. E eu tive uma votação significativa, sendo o primeiro suplente à época, né? O primeiro suplente do hoje presidente da Câmara, Diogo Jacaré. Nós estamos hoje, por condição de filiação, no União Brasil, mas nós viemos concorrendo pelo PSL. Então ele foi o primeiro colocado e eu fui o segundo primeiro suplente. Sim. Isso fez com que eu me aproximasse muito desse cenário político, conhecesse outras pessoas e pessoas muito boas. E entre as pessoas que eu conheci, eu tive a alegria de conhecer o deputado Eurico Júnior, que me levou para trabalhar na Alerj. E lá com ele eu fiquei 1 ano e 4, 5 meses aproximadamente. E foi muito bom porque eu pude ver, né, bem de perto como que a coisa funciona no cenário macro. Conhecer as coisas nos detalhes. Nos detalhes, né? A gente vê ali que há de fato um desgaste emocional, físico, o número de pessoas envolvidas, empenhadas em trabalhar para o bem comum. É importante a gente frisar isso, né? Eu, por exemplo, eu sou cristão, católico, apostólico, romano, atuante, e algumas pessoas vão dizer assim, mas o cristão vai se envolver na política. A palavra de Deus diz que se o homem de Deus ele não governa, o povo de Deus geme. Sim. E o povo de Deus é todo ele. Todos nós, independente da denominação, pertencemos ao povo de Deus, ele é o Criador. Né? Cada instituição vai ter uma fala. Né? Emanuel, o grande arquiteto do universo, Deus Supremo, vários nomes para apresentar uma mesma pessoa. Então, quando você se permite colocar alguém que não tem esses princípios e valores como norteador de suas ações,
você pode sofrer consequências porque você não sabe de fato quem é aquela pessoa. Eu falo que se tem algo que o Evangelho faz em nós, ele faz com que você me conheça. Sabe? Não cabe na vida de um cristão a falsidade, a ingratidão. Então você precisa colocar alguém que não seja falso e que seja grato ao voto de confiança que você deu para poder representar você. Sim. Então a Lege me fez conhecer pessoas assim, pessoas que também são totalmente o contrário, né? Mas o fato é que foi um período muito bom, que me ajudou muito, que me fez crescer muito e que me deu uma visão ampla de como as coisas funcionam. Claro, não adquiri conhecimento de tudo, mas eu pude conhecer bastante coisa. Muito bom, interessante também. E como você trabalhou ali na LEG, você também comentou, né? Você já deixou uma deixa aí que você já veio uma vez como candidato a vereador, né? Aqui na nossa cidade de Paraíba do Sul. E com um contato com o serviço público na guarda, na igreja, você vê... não digo reclamações das pessoas, mas as conversas, o que as pessoas relatam em Paraíba do Sul. Que Paraíba do Sul precisa de uma mudança, de um renovo. Você, por acaso, teria uma pretensão de vir de novo como pré-candidato, tentar lutar para o povo de Paraíba do Sul? Entendeu? Eu tenho. Hoje eu posso dizer para você que eu estou, como qualquer pessoa pode estar, né, pré-candidato a vereador por Paraíba do Sul. Mas com um detalhe, eu não acredito e não prego somente a mudança. Sim. Eu penso que nós temos que querer melhorar, sabe? Mudar é muito pouco diante das nossas necessidades. Nós temos que querer melhorar. Né? Hoje nós estamos aqui no novo cenário, fico muito feliz de estar reabrindo o novo cenário. Inaugurando o cenário. E qual que é o objetivo? O objetivo é melhorar. O objetivo não pode ser só mudar. Não é? Porque quando você melhora o cenário, você amplia o número de pessoas que te assistem, você dá mais credibilidade àquilo que você faz. Então nós precisamos melhorar a política local. Nós precisamos melhorar a qualidade dos representantes que nós temos. Que ninguém se ofenda com a minha fala. Eu não estou dizendo que o que tem lá está obsoleto, está ultrapassado, está ineficaz. Eu estou dizendo que nós temos a possibilidade de melhorar os nossos representantes. Sim. Então, como pré-candidato a vereador que sou e que estou, o que eu oferto no primeiro momento é essa possibilidade de melhora. Eu gostaria de convidar você a estar vendo a minha história, a minha trajetória, conversando com as pessoas que me conhecem. Sabe, você consegue pegar mentira para alguns, mas não para todos. Sim. Então, todas as pessoas com as quais eu lido vão dizer para você, Wagner, quem sou eu de verdade. Então, você, aproveitando essa deixa, né, no tempo que nós estamos vivendo, procure conhecer quem são os candidatos. O que esses já entregaram para o município e ver quem são aqueles que talvez estejam fazendo agora, meramente preocupado com o voto. Sabe? Existe a diferença entre alguém que está construindo agora uma campanha para poder ter como objetivo aquilo que eu também desejo, que é a vitória, e existe alguém que já vem trabalhando para o bem comum a sua vida inteira. Alguém que ainda que não tivesse a intenção, veio ao longo da sua vida adquirindo conhecimento e bagagem para de fato estar representando alguém na Casa Legislativa e até na cadeira executiva. Então, na hora em que você for votar, que você possa estar analisando a história e a trajetória e vendo se de fato aquele candidato te representa. Né? Eu costumo dizer que existem muitas coisas que devem estar em comum entre o eleitor e o candidato. O bairro onde você mora. Né? Por exemplo, o que nós temos em comum? Eu tenho 3 filhos, eu sou casado. Isso condiz com a sua realidade. Eu moro num bairro longe do centro, o seu é mais, mas eu moro num bairro distante do centro. Né? Não moro num bairro carente, pobre. É um bairro misto, um bairro que é bem mesclado, liberdade. Mas que necessita melhores. Então, assim, o que nós temos em comum? Porque é isso que vai dizer para você se eu estou preparado para te representar. Né? Como que é a educação dos meus filhos? Como que eu trato a minha esposa? Isso diz para você se o fato de eu ser homem me qualifica ou não
para levar até mesmo uma representação feminina para dentro da Câmara, porque é importante isso. Sim. Né? Não é porque eu sou homem que não vai haver uma representação feminina. Eu tenho a alegria da minha esposa me acompanhar em todos os momentos, em tudo que eu faço. Ela sabe o que eu estou fazendo e opina, para não dizer que de vez em quando ela manda e decide. Né? Então, assim, não é o fato de eu ser homem que diz que não vai ter uma representação feminina se eu estiver lá dentro. Então, isso faz parte de um pacote de melhora e não de mudança. Uma representação jovial, tenho 3 filhos jovens, meu filho Christian, então gosta, me acompanha em tudo, participa também de tudo isso que nós estamos vivendo e construindo juntos. Então, numa única pessoa você pode ter, às vezes, algumas representações eficazes, de fato. E eu pretendo estar me qualificando, me preparando e tenho adquirido conhecimento para isso. Isso é bom, né? Porque, igualzinho eu comentei aqui, só a gente que mora dentro da casa sabe onde tem a goteira. Só a gente que é da cidade, que é da comunidade, só a gente que é ali do local, tem amizade, tem um passado, que nós sabemos a necessidade ou o que tem que ser feito, né? Isso é muito bom. Como eu falei, né? A gente está chegando já ao final, né? Estamos terminando o podcast dessa noite, nesse novo formato, e coisas melhores estão por vir aí, tá? Começa aí pela Rádio Unidos, que não só pela internet, mas você de algumas localidades aqui em Paraíba do Sul, você consegue sintonizar ela na frequência 88.7, né? É uma rádio comunitária, e nós estamos aí crescendo sem precisar de imitar, acompanhar, falar de ninguém. Nós estamos aqui trazendo os nossos convidados para ele se apresentar, falar um pouco da sua vida, da sua história, falar aqui da nossa cidade de Paraíba do Sul, que é uma cidade bonita, mas que precisam de apoios e ajuda. Então eu já deixo, né, as considerações finais e o agradecimento aí, também dizendo muito obrigado por ter aceitado aí o meu convite aí, mais uma vez estar aqui presente aqui, né? Como você acabou de falar, você veio, a última vez que você veio, nós estávamos no estúdio, em uma localidade. Hoje nós já estamos outro. Isso, como você cristão, eu que sou cristão, nós sabemos que é obra de Deus, né? A gente evolui aos poucos, com nossas próprias forças, nossas orações. E eu creio que você também faz isso também, né? Você vai estar sempre orando e pedindo. E deixa aí suas considerações finais aí para fechar o programa dessa noite aí. Eu agradeço essa oportunidade de estar nessa reestreia, novo estúdio, novo cenário. Agradeço a sua paciência de estar nos ouvindo. Peço perdão, né, caso eu tenha dito alguma coisa que não caiu bem no teu coração. Mas a gente está aqui num bate-papo muito informal. Você vê que a gente não tem papel, a gente não tem um roteiro, não tem nada, então, é um bate-papo. E a melhor maneira que tem de você nos conhecer é isso. Não existe um tempo de preparação para estar aqui. Então a gente acaba talvez não, a gente consegue até mostrar que a gente está preparado para os imprevistos que a vida nos apresenta. Então para você, meu muito obrigado, né? Fica aqui o meu carinho, o meu respeito e principalmente o meu desejo de que esse projeto de Deus continue crescendo e melhorando a qualidade da comunicação em Paraíba do Sul. Que vocês possam, como já tem feito, ampliar e dar mais qualidade, dar voz e vez a pessoas como eu, né, que vêm de baixo, que estão construindo, da comunidade, que precisam desse espaço. A comunidade precisa disso. Né? Então, muito obrigado para você, uma boa noite. Fique sempre ligado na TV Unidos, na rádio. Eu dou para você o testemunho de que vale a pena. Aqui a gente recebe informação de qualidade, aqui a gente encontra a verdade, aqui a gente faz amigos, aqui a gente cresce junto. Isso aí, muito obrigado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, não só pela TV Unidos, mas pela Rádio Unidos também. E semana que vem nós estamos aí de volta, levando informações para vocês aí. E nas nossas programações aí, vamos retornar nossa programação normal aí. Uma boa noite, fique com Deus.